Toda vez que a gente vai falar de Bíblia, a gente tem que primeiro localizar a época e as coisas que ainda não tinham acontecido na época, né? Nesse texto de Mateus 24, os discípulos fazem algumas perguntas sobre o sinal da vinda de Cristo, do fim do mundo, né? E Jesus aparentemente está falando ali da destruição do templo. Então são 3 perguntas sendo feitas, e as respostas de Jesus, elas vão estar com uma fala, ela não vai estar separado tintim por tintim, mas dá para se entender certas coisas. No momento dessa fala, o templo judaico, no caso o segundo templo, ele estava em processo de reforma, e ali aproxima os discípulos mostrando as construções desse templo. Aí Jesus fala, ele porém lhes disse, não vedes tudo isso? Ou seja, está vendo tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus ali já fala uma coisa, ou seja, esse templo vai ser destruído. Porque aqui dá a entender isso, porque eles estão falando, Jesus saindo do templo, ia se retirando, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrar as construções do templo. Ou seja, na narrativa, os discípulos estão apontando aqui como estavam sendo o andamento dessas construções. Aí Jesus vira e diz, isso aí, tá vendo tudo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, isso vai ser destruído. Esse templo vai acabar. É o que dá para se entender nesse texto claramente, né? Pelo contexto da história aqui. Ou seja, o templo, a maior representação ali do ritual judaico, né? De todos, a entrada do sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer o sacrifício em um lugar santíssimo, onde a presença de Deus estava ali, nitidamente aquilo tudo ia acabar. Ou seja, aquele sistema religioso estava com dias contados, tá? Então, quando Jesus fala isso, 70 anos antes desse acontecimento. Jesus não disse que isso ia acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, mas ele disse que aquilo ia acabar. E ainda levaram 7 décadas para isso acontecer. Então, comparado, teve primeiro templo, teve segundo templo, teve reconstrução desse templo, a reforma, né? E 70 anos depois aquilo acabou. 70 anos depois, os discípulos já estariam até mortos, né? Porque muito tempo se passou, né? Então, aí Jesus vem aqui no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, né? Seguindo aqui, após o que Jesus diz, começa essa história que eles estão no Monte das Oliveiras, e Jesus está sentado. E se aproximaram os discípulos em particular, e começaram a pedir explicações sobre aquilo. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, essas coisas que ele perguntam, eles queriam saber a data da destruição do templo. Eles queriam saber sobre a vinda de Cristo, né? E também da consumação dos séculos, o fim do mundo, tá? O fim de todas as eras. Aí Jesus vede e ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ou seja, vão vir alguns falsos messias, né? Ele fala muitos, e o critério para um messias, deixar bem detalhadamente, o messias verdadeiro, segundo a profecia de Zacarias, ele se apresentaria como um rei manso, um rei de paz, né? Então, para que se venha um Messias que possa enganar, ele tem que estar enquadrado dentro de profecias, né? Nascer em Belém, como diz Miqueias 5:3, ser um rei bondoso, ser totalmente a favor da paz, como eu expliquei numa outra mensagem. Então, vão vir falsos cristos, ou seja, se Jesus é o Cristo, vão vir outros falsos cristos, né?
No caso aqui, não como sendo a primeira vinda, né? Porque a primeira vinda de Jesus, ele encarna essa profecia. Mas aqui, como alguns aguardam um outro Messias e não aceitam essa, de qualquer forma, a descrição para Messias, ela é profética. Tanto do judeu que acredita que o Messias vai vir ainda, não veio ainda. Esse Jesus não é o Messias. Só que ele tem que se enquadrar dentro de profecias. Porque o Messias não vai vir sem profecias. E nas profecias fala de um rei manso, fala de que nasce em Belém, Efratá. Tem todo um contexto sobre quem é esse Messias. Quando você lê Isaías 53, as pessoas falam assim: Isaías 53 não é o Messias, não é Jesus. Então quem é aquele homem ali que está remindo pecados? Que está levando os pecados, que na boca dele não há engano? Quem é aquele homem que não tem engano na boca, que agradou o Deus moê-lo, embora o próprio Jesus se entrega, né? Diz na Escritura que a oração de Jesus, para que o cálice dele fosse passado, foi ouvida por Deus. E ele determina, quando ele fala assim: a minha vida é minha, ninguém a tira de mim, eu a dou espontaneamente. Ou seja, o propósito ali para ser cumprido só podia ser por Cristo, né? Então você tem essas coisas relacionadas ao Messias, né? Que ele precisa cumprir profecias. Aí fala aqui, e certamente, vão vir pessoas dizendo que é o Cristo, quer dizer, é um enviado de Deus, um ungido, e enganarão a muitos, ou seja, muita gente vai ser enganado, ponto. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha só. Muita gente fala que não, tudo quanto é guerra a gente fica assustado, as pessoas falam que é o fim, né? Isso acontece direto na internet. Só que não significa que todas as guerras apontam para o fim de Cristo, mas que o que Jesus está dizendo, que nessas épocas vão acontecer isso. Ou seja, não, poderia ser, você está numa época de paz, né? Uma época de paz, não é o fim do mundo. O fim do mundo tem sequências, e uma das sequências, guerras e rumores de guerras. A que nível? Eu acho que é nível mundial, né? Mas tem guerras e tudo, sempre teve guerras no mundo. Mas vamos continuar. Jesus só está dizendo que vão haver guerras e rumores de guerra. Ou seja, a gente está vivendo um momento aqui no Brasil, por exemplo, com rumores de guerra no Brasil. Uma coisa no Ocidente, coisa que as guerras sempre ficavam na questão oriental. Eu até já falei isso em um vídeo, que eu acredito que o fim dos tempos, para que se tenha nação voltada contra a nação guerreando, vai ser uma época sem tecnologia. Porque se começar a ter escassez de água e de alimento, não tem como se manter vivo a tecnologia, né? As pessoas que vão estar famintas, falta de água, né? Você vê essas guerras aí, eles sempre jogam as bombas em lugares onde tem dessalinização, ou seja, lugares onde pega ali a água do mar e converte em água potável. Então, já vê que tem certos lugares que tem dificuldade de água. Quando você tem dificuldade de água em geral, no mundo todo, uma escassez absurda, por inúmeros descuidos que o ser humano faz com esse planeta, pode ser que a gente não tenha água tratada e somente pessoas com poder aquisitivo possam ser acessível a eles. E a falta de água causaria inúmeras guerras aqui, né? Em busca dessa água, ou seja, o petróleo já não seria mais o foco, até porque, para que o petróleo se as pessoas estão morrendo de sede? Então, as coisas básicas voltam em uma guerra: eletricidade, alimento, água, roupa, tudo que você possa imaginar, saúde, né? Remédios. Então, em um momento de colapso mundial, que pode vir depois de ataque nuclear, pode acontecer um ataque nuclear, colapsar parte do mundo e ficar aquela parte totalmente radioativa, isolada, a ponto daquelas pessoas terem que migrar para outra região, e ali aquele conflito étnico, né? Conflito de pessoas, pode gerar batalhas por falta de alimento, por falta de água, e quando a gente se vê e se der conta, não tem água, não tem alimento, não tem nada, e aí nações se brigarão contra nações, e a tecnologia vai ficar
obsoleto, porque não tem como manter um satélite lá em cima, não tem como manter um avião no ar, se o problema da gente aqui é comida. Como é que o piloto vai ter queda de pressão voando? Então, pode ser que tudo que a gente já alcançou aqui até hoje, pelas guerras, possam se jogar tudo por terra, tá? E a gente viver anos de cinza, anos tenebrosos, tá? Então a gente sabe que guerra, esse rumor de guerra, não é o fim, né? Jesus falou que o fim não é rápido, ele fala num outro texto. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, ou seja, ele está dando detalhes de que vai haver guerras possivelmente mundial, né? Nunca se teve guerras mundiais. Esse negócio de Primeira e Segunda Guerra, elas não são guerras mundiais como as pessoas acreditam. Guerra mundial é quando todo mundo está envolvido na guerra, não quando boa parte das nações estão. Nós temos 195 países aqui. Nunca teve uma guerra com 195 nações. Assim, guerra da época que a gente tem aí nuclear, né, com armas nucleares, com armas de fogo, nunca teve isso, né? Então seria uma guerra realmente mundial de verdade, tá? Porém, haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que vai causar esses terremotos? Fenômenos da natureza, impactos geográficos, tentativas de manipulação do núcleo da Terra, explosões nucleares em testes nucleares. A gente sabe que esses abalos sísmicos, esses abalos acabam afetando o nosso planeta. Problemas com a Lua, asteroides, né? Só sabemos que vai ter terremotos em vários lugares e depois vocês vão ver que as ondas vão estar meio deslocadas e que controla as ondas é a Lua, né? Tem efeito sobre as marés, ou seja, pode haver um colapso na Lua. De alguma forma, já teve um asteroide aí que estava 4% de chegar nele, já foi descartada a possibilidade. Então a gente já sabe que o nosso satélite natural, tudo é possível. E se ele for atingido, vai afetar as ondas aqui, mas a gente sabe que abalos sísmicos irão acontecer em vários lugares. Não acontece terremotos em vários lugares com uma frequência muito grande. Geralmente tem frequências diferentes, mas aqui está dizendo em vários e vários lugares. São poucos os lugares que tem terremoto, tá? Geralmente fica centralizado em um certo continente. São poucos lugares, aqui são vários lugares, tá? A gente tem terremotos, não significa isso que é o fim do mundo, mas vamos aos detalhes. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ainda como se a mulher tivesse com dores de parto, mas não deu à luz ainda. Então sereis atribulados e vos matarão. Está falando para os discípulos isso. Os seguidores de Cristo serão atribulados e eles serão mortos. Essa narrativa aponta para um texto de Apocalipse, que depois vai ser revelado para um anjo, né? Jesus dá ao anjo, o anjo entrega essa revelação a João, ele vê, tem a visão, é arrebatado lá, e ali fala de um momento onde os cristãos vão ser mortos, e esse momento, ele é exatamente no momento da marca da besta, tá? Eles vão ser entregues. Só que quando Jesus fala isso aqui, muita coisa aconteceu antes do Apocalipse, muita coisa aconteceu. Por exemplo, na destruição do templo, que foi 70 anos, os judeus foram mortos, em 135 foram expulsos de Jerusalém, então cristãos foram mortos, passaram pela cova dos leões na época de Paulo. Então quando Jesus fala isso aqui, não tinha acontecido nada disso ainda, né? Então sereis atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações, o que aconteceu com o povo judeu, né? Eles foram odiados por várias nações. As próprias autoridades da Alemanha retiraram todas as proteções civis, foram coniventes, assim como hoje em dia as autoridades do Congresso estão sendo coniventes com Trump e dando poderes a ele. Da mesma forma, as autoridades judaicas, as autoridades alemãs foram coniventes, as alemãs, tirando todas as proteções civis dos cidadãos judeus. E ali, tanto o Congresso, tanto a política quanto o judiciário, foram responsáveis pelas ações de Hitler, tá? Então Hitler agiu dentro da legalidade da permissão da lei. Tudo que ele fez com os judeus, ele não descumpriu regras da lei, porque se aqueles judeus tivessem a sua cidadania respeitada, o Hitler não conseguiria fazer todo esse massacre, tá? Então ele não atirou sozinho não, tá, gente?
teve toda a conivência do sistema. A gente tem que sempre estar ligado nisso, manter sempre a nossa Constituição garantida, né? Sempre não deixando ninguém ferir a nossa Constituição, porque isso acontece quando o judiciário começa a sofrer agravos e com conivências do próprio sistema. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então aqui a tribulação que estão passando, que Jesus está se referindo, não está nem ligando aqui ao povo judeu, está ligado a quem crê no nome de Jesus. Então muitos morreram na Cova dos Leões, lá naquele lugar lá que foi feito pelo Tito Vespasiano, Coliseu Romano. Muitos cristãos foram mortos, foram degolados, foram assassinados, sofreram morte por leões, famílias destroçadas por leões. Então aquilo ali é um acontecimento depois disso aqui, mas eu não sei se está referindo a esse texto aqui, tá? Mas ele fala que nesse tempo, ele está se referindo ao tempo ao qual os discípulos estão perguntando sobre destruição do templo, sobre fim do mundo, sobre vinda de Cristo, tá? Foque nessas 3 perguntas. Então Jesus está fazendo uma explicação que a gente tem que entender o que é para cada tempo. Não dá para você saber direito. Nesse tempo, uns haverão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-á um monte de falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, essa multiplicação da iniquidade pode ser a nível mundial. O esfriamento do amor a nível mundial. Porque o fim do mundo é o fim do mundo. Ele não está se referindo ao fim de um continente. Ele está falando do fim de todas as coisas. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhos da nação. Então virá o fim. Então aqui Jesus vai falar está falando do fim já, do fim de tudo. Só que ele não está explicando tintim por tintim, mas mais ou menos dando uma prévia de como seria. Aí Jesus começa a falar aqui: quando pois vídeo abominável da desolação, o que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Olha que esse texto ele não está falando do fim do mundo, porque ele está falando de pessoas que residem na Judéia. Então o mundo todo não reside na Judéia, ele está falando para um povo que reside na Judéia, que vai vir um abominável da desolação, que já foi profetizado por Daniel, né? E aqui parece uma reflexão do que aconteceu na destruição do templo, ao qual ele tinha falado lá em cima, tá? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia, orai, ou seja, peçam a Deus para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não ha havido, e não haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acredites, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então, aqui há uma mistura de situações que tem que saber separar essas informações aqui. Então, aqui vai ter gente, ele já está falando um outro assunto. Dá a impressão que ele está falando de outro assunto, que é: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou seja, o Messias está aqui, como se ele tivesse voltado pela segunda vez, não acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, vai ter gente dizendo para os cristãos, tá? No caso aqui os judeus cristãos, mas para os cristãos, que o Messias está aqui, ou está ali. Sendo que ele está dando uma descrição aqui de que o Messias, quando ele vier, todo mundo vai saber. Então, o fato de alguém dizer, o cara está ali, ele tem toda a referência para ser um Messias, ele faz milagre, né? Tudo é obra do engano. Falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, ou seja, talvez sobre a eficácia de Satanás. O diabo está usando essas pessoas com os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos, ou seja, não vai ser uma simples enganação, né?
Portanto, se vos disser ele do deserto, não saia, no interior da casa não acredite, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando o relâmpago sai de um lugar e vai para o outro, todo mundo vê. Ele rasga o céu, então qualquer pessoa que estiver naquela parte ali vai ver o relâmpago. O que Jesus está dizendo, depois ele vai dizer mais na frente, que o Messias vai vir com os seus santos anjos. Ou seja, ele vai vir de uma forma que todo mundo vai ver, né? A vinda do Filho do Homem será visível a todos. Então não tem porquê, se a pessoa está dizendo que o Messias está ali, como é que está ali se ninguém falou nada? Se quando ele vier todo mundo vai ver. Então não vai ser uma coisa exclusiva de alguns sabem, outros não, tá? Quando ele fala de um relâmpago que vem do Ocidente para o Oriente. Imagina, você está lá no Oriente do Japão e aqui é Ocidente Brasil. O relâmpago vem de lá e atravessa para cá, dando um exemplo, tá? Se todo mundo que estiver nessa parte vai ver esse relâmpago passando. Ele não vai ser uma coisa assim escondida, vai ser visto. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Ou seja, haverão sinais no céu, coisas absurdas, tá? Coisas que a ciência vai verificar, vai ser vista. Isso não é uma parábola, sol aqui não está em forma figurada, nem lua, né? Logo em seguida a tribulação, ou seja, está acontecendo uma tribulação, uma coisa real na vida da humanidade, dores, né? Sofrimentos. Logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá. Ou seja, o sol escureceu. Essa tribulação aqui não é uma tribulação qualquer. Ela está descrita por Jesus na Bíblia. É assim que os cristãos vão analisar. Então, tipo assim, qualquer tribulação, já tivemos várias tribulações, mas o sol não se escureceu depois disso. A lua não dará sua claridade. Pode se tratar de um eclipse. As estrelas cairão do firmamento. Estrelas não são pedras ou rochas ou meteoros que caem do firmamento. Elas são luzes que viajam, né? Que emite, você vê aquela luz que está sendo emitida há muitos e muitos anos. E ela vai cair do firmamento. Ou seja, essa luz vai sumir, vai acontecer alguma coisa ali. Os poderes do céu serão abalados. Agora, quando ele fala os poderes do céu, não está aqui aparentemente, como ele está falando de coisas naturais, como o sol, coisas que existem, né? Não, de repente não é os poderes celestiais, né? Até celestiais que eu falo assim, no mundo espiritual. Os poderes do mundo espiritual serão abalados? Não. Esses não serão, porque esses já foram abalados em um determinado momento, aonde houve as batalhas no céu, né? Então, no momento em que você tem ali a morte de Cristo, ele destroniza Satanás, praticamente ele já está julgado, ele vai ser condenado. Lógico, vai ser amarrado por 1000 anos, por todo um processo final, mas ele ali está num processo de condenação final. Ele já foi julgado como um tribunal e ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta, que serão lançados vivos ali, ou seja, que dá a entender que são seres humanos, são seres, né, que têm vida, né? E vai acontecer até de uma imagem ganhar vida lá no Apocalipse, que é uma coisa absurda. Não serão coisas simples, as coisas serão espiritualmente mostradas, os poderes do inferno serão mostrados no final do tempo com uma eficácia enorme, a ponto de imagem ganhar vida, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ou seja, todo mundo vai vir na sua vida, com poder e muita glória. Da mesma forma que os anjos falaram que Jesus voltaria, da mesma forma que ele foi nas nuvens, né? Ele está voltando aqui, ou seja, está apontando para uma vinda glorificada, totalmente diferente, é a segunda e última vinda.
Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu, né? E aqui você tem a finalização aí ele vai começar a parábola da figueira e tal, pá. Ele vai dizer que a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Tá? Então, isso aqui é só algumas coisas que a gente precisa estar atento. Aí daqui a gente vai para o texto do Apocalipse, vai ler a parte de arrebatamento, do funcionamento, porque se encaixa algumas falas de Jesus dentro daquela época, outras são relacionadas à destruição do templo no ano 70, da perseguição dos cristãos, né? E outra será relacionada ao fim realmente do mundo, porque o arrebatamento ali da igreja não é o fim do mundo, tem ainda o milênio para ser vivido, né? Que Cristo reina aqui em terra.